Oi pessoal, aqui a gente vai continuar então com a nossa aula de história de hoje. E agora que você já estudou aí sobre os povos fenícios, nós vamos conhecer os persas. Só relembrando um pouquinho dos fenícios, os fenícios eles eram principalmente o quê? Eles eram comerciantes, né? Eles investiram ali no comércio marítimo graças àquela posição favorável, aquela posição estratégica que eles estavam localizados, ali próximo ao mar Mediterrâneo. Então a gente vai estudar aqui agora os persas, vamos ver que eles têm algumas características em comum, algumas diferenças, e vamos entender aí o surgimento do Império Persa. Primeiro, o Império Persa estava localizado aqui, ó, nessa região que fica ao leste da Mesopotâmia. Tá vendo aqui onde eu tô passando o mouse? É nessa região que eles estavam localizados. E assim como os territórios da Fenícia, os territórios do Império Persa também estavam localizados em regiões muito montanhosas. Pessoal, essa região que eles ocuparam aqui, o Império Persa ocupou, é onde hoje nós temos o Irã, tá? E como é que eles ocuparam esses territórios? Quando que isso aconteceu? Quando a gente tem a formação do Império Persa? Por volta de 2000 anos antes de Cristo, os primeiros povos eles começaram a ocupar ali aqueles territórios, começaram a chegar povos de diferentes regiões, e povos diferentes ocuparam ali aqueles territórios férteis que fica ali entre a Mesopotâmia, a Índia e o Golfo Pérsico. E aí, pessoal, em 800 anos antes de Cristo, nós conhecemos então dois povos que estavam habitando aqueles territórios, que são os povos, os medos e os persas. Os medos, eles se localizaram ali mais ao norte do território. Eles ocuparam os territórios que eram mais férteis e praticavam ali a sua agricultura e o pastoreio de animais também. Os persas, diferente dos medos, eles ocuparam territórios no sul daquela região, que eram territórios pouco férteis. Então, justamente por eles não terem, eles precisaram viver do comércio, já que eles não tinham como plantar ali naquela região. Eles começaram a viver do comércio, e eles pegavam esse dinheiro, então, que eles conseguiam do comércio, para poder conseguir comprar os seus alimentos, a sua alimentação. E aí, pessoal, então esses dois povos vão convivendo nesses territórios ao longo do tempo, né? E o que vai acontecer? Em 550, o rei Ciro, que é o rei da Pérsia, ele vai conseguir então derrotar esses povos aí dos reinos da Média, e ele vai conseguir formar o Império Persa. E o Império Persa tem a capital na cidade de Persépolis, que inclusive foi uma cidade que eles só descobriram muitos e muitos anos depois. Era uma cidade bem escondida, muito protegida dentro daquele império. E esse Império Persa vai durar apenas 220 anos. Ele começa em 550 anos antes de Cristo e vai apenas até 330 anos antes de Cristo, mas é um império ali marcado por muitos domínios de territórios, muita expansão territorial, que a gente vai conseguir conhecer aqui agora um pouquinho. Como eu falei, pessoal, o rei Ciro foi o rei que conseguiu derrotar então os povos da Média, os medos, e conseguiu ele formar aquele Império Persa. Ele era um rei extremamente estrategista, ele era um bom estrategista e conseguiu ali manter uma organização bem legal dentro do império, conseguiu expandir o seu império graças às suas estratégias. Além disso, ele também era um bom guerreiro. O que ele fazia? Quando ele conseguia dominar outros povos de outros territórios, ao invés dele massacrar aqueles povos, matar eles, o que ele fazia? Ele pegava a nobreza e dizia: não, você vai continuar sendo nobre, você não vai ser morto, você vai continuar sendo parte da nobreza, pode ficar calmo. O que ele fazia? Ele botava essa nobreza dos povos dominados para pagar impostos a ele. Então ele aumentava a sua riqueza dessa forma, né? Ao invés desse povo então se revoltar contra ele ou ele provocar alguma guerra, ele dominava esse povo e fazia com que eles passassem a pagar impostos para eles, assim enriquecendo o seu império. Além disso, ele também era muito tolerante com as outras culturas. Ele não exigia que as pessoas parassem de seguir as suas religiões, mudassem os seus costumes. Ele era bastante tolerante com as culturas diferentes e as religiões diferentes. Então os povos podiam manter a sua cultura, podiam manter a sua religião, os nobres continuavam sendo nobres, desde que eles pagassem impostos a ele. Então ele enriqueceu o seu império, e isso era muito incomum naquela época. O comum, o normal naquela época, era você conquistar um povo e você matar esse povo, você derrotar esse povo, destruir ali toda a sua religião, os seus monumentos, as suas cidades. Era o mais comum na história. Então o que Ciro fez foi completamente
totalmente diferente. E ele é muito bem visto aí por outros reis, por outros povos. Ele era considerado então aí um bom guerreiro e um bom administrador. Depois que o rei Ciro morre, o seu filho então vai assumir o governo. Seu filho é Cambises II. Ele vai conseguir então dominar o Egito em 525 anos antes de Cristo. É o início aí da expansão territorial do Império Persa, que nós vamos ver aqui que ao longo da história esse império vai se expandir cada vez mais e cada vez mais eles vão conseguir conquistar outros territórios. Depois da morte do rei Cambises II, nós temos aí o rei Dário I, que é um rei também extremamente estrategista, que consegue tomar várias medidas aí durante o seu governo para poder unificar o império e centralizar aí a sua política dentro desse império. Ele vai assumir o trono então em 522 a.C. e vai conseguir expandir os limites do território, ele vai conseguir dominar outros povos, dominar outros territórios. E como eu falei, vai conseguir implantar medidas para poder centralizar a sua administração e estimular ali a sua economia. E quais são essas medidas, né? O que ele vai fazer? A gente vai conhecer aqui um pouquinho. Vamos lá. Primeiro lugar, ele vai expandir os territórios, né? Aqui em laranjinha, olha, nós temos aqui a cidade de Persépolis, era o núcleo original, ou seja, é onde o Império Persa ocupou ali o seu território inicial. Já aqui em roxo, né, aqui em lilás, nós temos todos os territórios que foram conquistados durante o Império de Ciro. Então, esse território cresceu muito, né? E já aqui em amarelinho, a gente tem as conquistas de Cambises, ó, cresceu bastante. E já em verde, nós temos aí em verdinho, a gente tem as conquistas do rei Dário. Então, o Império Persa, que inicialmente era apenas isso aqui em laranjinha, vai crescer de uma forma extremamente grande, né? Vai alcançar diversos outros territórios. Então, todas as outras sociedades que vivem aqui nessas regiões da Mesopotâmia, eles vão ser dominados pelo Império Persa ao longo da história. Todos eles, sem exceção. Os fenícios, os hebreus, os egípcios, eles vão ser dominados por esses povos do Império Persa. E aí, pessoal, nós temos o governo de Dário. O que Dário vai fazer? Ele vai centralizar ali a sua administração. Ele vai conseguir construir estradas. Para que ele constrói essas estradas? Para ele facilitar a chegada para outros territórios, porque a gente viu ali que esse território cresceu muito, o Império Persa cresceu demais. Então, como que a gente vai saber o que está acontecendo lá em outro local bem longe? Construindo estradas para poder chegar lá mais fácil, mais rápido possível. Então ele construiu estradas justamente para isso, para conseguir chegar às outras regiões o mais rápido possível, para saber o que estava acontecendo, para de repente controlar uma revolta que estava acontecendo. E aí ele criou também, pessoal, uma espécie de um correio para que as informações chegassem mais rápido. O que ele fazia? Um mensageiro com um cavalo percorria cerca de 25 quilômetros levando alguma mensagem, e quando ele chegava aí em 25 quilômetros, ele parava para descansar e outro mensageiro assumia o posto e continuava cavalgando aí por mais 25 quilômetros. E eles faziam isso durante o dia todo para levar uma mensagem de uma ponta a outra, para que essa informação chegasse mais rápido e eles tivessem ali o controle de tudo aquilo que estava acontecendo no Império Persa. Então, ele constrói estradas para chegar mais rápido e cria um sistema de um correio para poder chegar as mensagens mais rápidas de uma ponta a outra. Além disso, ele vai fazer uma outra coisa também. Ele vai dividir o império em 20 partes iguais. E essas partes são chamadas de satrápias, cada parte dessa. Então, a gente tem 20 satrápias. E cada satrápia era comandada, era governada por um satrapa, que era o governante da satrápia. Tudo isso ele fez para quê? Para ele conseguir ter um controle do império também. Colocou ali alguns governadores locais para ter um melhor controle do seu império. E, por fim, ele cria uma moeda única para o seu império, que é conhecida como dárico, que é essa moeda que a gente está vendo aqui no slide.
para poder ter um único sistema, uma única moeda em todo o seu império, para ninguém comprar nada com outro tipo de moeda. Então ele fez todas essas séries de medidas para poder centralizar a sua administração, ter o controle da administração do império para que tudo funcionasse bem, porque como a gente viu, o império cresceu muito, então se ele não tomasse algumas medidas para poder controlar todo o império, esse império ia se desfazer, iam ter revoltas e eles iam acabar perdendo esses territórios. Então tudo isso foi para ele poder unificar e centralizar ali o seu território. Como nós vemos aqui, a gente tem uma política então centralizada, né? A gente tem a figura de um rei, diferente dos fenícios que estavam organizados ali em cidades-estados, ou seja, várias cidades com seu próprio rei. A gente tem uma política centralizada, ou seja, a gente tem um rei só na Pérsia governando todo o império, mas a gente vê que esse rei tem um apoio aí de diversas formas para poder conseguir governar melhor. Nós temos também uma teocracia. O que é uma teocracia? Quando a gente tem a política e religião andando juntas. Então esses reis, eles governavam dizendo que eles eram mensageiros dos deuses. Eles estavam no governo porque os deuses queriam que eles estivessem lá. Então, se você estivesse se revoltando contra um rei, você estava se revoltando contra um deus. Então, provavelmente você seria morto, porque além de ter uma teocracia, era uma sociedade muito militarizada. Então, você com certeza seria morto, porque se você está se revoltando contra um rei, você se revoltou contra um deus. A sociedade persa, diferente da sociedade fenícia, que era uma sociedade de classes, lembra? Que era possível nascer pobre, morrer rico. A sociedade persa já é diferente. A gente tem uma sociedade estamental, ou seja, como está, fica. Se você nasceu num determinado estamento, você vai permanecer nele para o resto da sua vida, independente da sua condição financeira ou não. Então, nós temos aí 3 divisões dentro da sociedade. Nós temos aí os nobres, que ocupam aí o topo, né, dessa sociedade. Depois nós temos os sacerdotes, que são encarregados das funções religiosas. E nós temos, por último, os camponeses, que trabalham nas terras aí dos nobres, trabalham na agricultura para poder manter aí esse império e se manter também. E como nós vimos, era uma sociedade militarista, né? Eles eram bons guerreiros justamente para poder dominar outros territórios e se proteger aquele império persa. A economia persa, pessoal, como nós vimos, o solo deles não era muito bom. Era uma região muito montanhosa, o solo não era muito fértil. Então, eles tiveram que desenvolver o artesanato para ter ali a sua economia, para ter o dinheiro para comprar o que comer. Então eles investiram muito no artesanato, eles fabricaram ali muitos tecidos, armas, objetos esmaltados e joias. Temos os tapetes persas também, como por exemplo esse aqui da imagem, que são muito famosos. Talvez alguém já até tenha escutado falar sobre os tapetes persas. E aí, pessoal, esse comércio conseguiu chegar a terras muito distantes, justamente porque eles expandiram esse Império Persa para outros territórios. Então, além de expandir o domínio político, eles também levavam ali o seu comércio, o seu artesanato para essas outras regiões. Então, todos esses utensílios persas, fabricados pelos persas, se difundiram para diversas outras regiões do mundo. Então, a gente ainda tem alguns resquícios aí, né, desses artigos de luxo que eram produzidos, porque eles se espalharam pelo mundo. A religião persa, pessoal, eles eram politeístas, né? Ou seja, eles acreditam na existência de vários deuses. Tal religião do Império Persa era o zoroastrismo. O zoroastrismo tinha sido criado ali por Zoroastra. E o que essa religião diz? O que ela acredita? Ela acredita que existem duas forças opostas, uma do bem e uma do mal. A do bem é a Ahura Mazda, que é esse aqui da foto. E a gente tem o Ahriman, que representa a força do mal. Segundo, então, a religião do zoroastrismo, essas duas forças elas estão sempre ali lutando, sempre conflitando. Mas no final, o bem sempre vai vencer o mal. Então a gente teria que se esforçar, né? Os seres humanos têm que se esforçar ao máximo para fazer com que o bem sempre vença o mal. Então é uma religião que quer, né, que haja um esforço por parte das pessoas para que elas sejam cada vez melhores.
Então, galerinha, é isso. O Império Persa se organiza dessa forma. A gente tem uma diferença entre os persas e entre os fenícios, né? Os persas são organizados, então, com reis, né? Os fenícios com cidades-estados. Os persas têm uma política centralizada, enquanto os fenícios têm uma política descentralizada. Os dois têm uma coisa em comum, que eles têm a sua economia baseada no comércio, de artesanatos. Eles produzem aí materiais, artigos de luxo e vendem isso para outros territórios fora dos seus domínios, né? Então, são coisas que eles têm em comum. E aí, agora a gente vai discutindo mais durante a nossa aula ao vivo, tá bom? Tchau!